E aí, refletiu sobre o tema? Continuamos agora com o programa. E aí a gente precisa ir construindo essa maturidade de, ao nos observarmos, buscarmos a melhor conduta. Então, mais uma vez, vai servir aquela questão do afastamento inicial, né, da gente precisar de um tempo para amadurecer, refletir sobre tudo que teve de aprendizado dali e se resignar no momento do sofrimento, porque a gente fica triste, né, a gente se abate, isso é natural. É preciso chorar, é preciso ruminar esse sentimento, né, quando esse sentimento de tristeza estiver presente, para que a gente, vivendo esse sentimento, consiga se desprender dele no momento que ele cumpre o seu papel de guiar as nossas reflexões de aprendizado. Uma hora que aquilo cessa, a gente está pronto para seguir adiante, né? E a prece é uma aliada, a oração, né? Buscar a sintonia com o nosso mentor, nesse processo de, poxa, o que é que eu estou precisando aprender com esse relacionamento? Que experiências eu tiro daqui? Pedir inspiração a Deus, pedir inspiração ao nosso mentor, que estão sempre conosco, nos orientando e nos fortalecendo. Então, quando a gente precisa lidar com términos de relacionamento, e aí eu até amplio um pouquinho, não só para o relacionamento afetivo, amoroso, né, com namoro, casamento, o que quer que seja, mas às vezes é um amigo, né, querido, que a gente tem um processo de ruptura, então as nossas relações afetivas, elas podem ter várias roupagens, e em muitos momentos o sofrimento, ele é equivalente. Então, a lição, né, de buscar o aprendizado, e o que a gente tira de lição de cada experiência, ela é a mesma. E aí eu encerro esse ponto, né, com a reflexão que a Emmanuel nos traz no livro Vida e Sexo, no capítulo 5, quando ele nos diz assim, que a vida, muito a pouco e pouco, ensina a cada um que ninguém abusa de alguém sem carrear prejuízo a si mesmo. Né? Então, aí uma diretriz de segurança, né, um alerta que a Emmanuel nos faz, para que a gente esteja atento a como a gente está conduzindo as nossas relações, porque sempre que a gente tiver deliberadamente uma atitude que vai ferir o outro, a gente vai estar ferindo a nós mesmos, né? Então, que a gente possa buscar, acima de tudo, a responsabilidade afetiva com as pessoas com quais a gente não relaciona. Maravilha? Vamos para a próxima pergunta, então? Eita, essa pergunta é boa também, né? Tem a ver aí com uma temática bem da atualidade, digamos assim, né? Jovens nos perguntaram, o que dizer do poliamor? Bem presente, né? Essa pergunta recorrente. É uma dúvida bem natural, né? Porque a gente observa os relacionamentos na sociedade e vê a relação de mais de uma pessoa juntos, né? Então, o que dizer do poliamor? Dizer que é uma relação que está presente na sociedade. Agora, quando os jovens fazem, né? Quando vocês fazem essa pergunta, vocês querem também perguntar assim, é certo ou errado? Exatamente. Né? Não acontece pode ou isso? não pode? Sempre. Pois é. E é interessante a gente ver, observar as questões, né, da nossa sociedade, as nossas questões, com um olhar sobre o contexto, né, tanto social, histórico, social, cultural, quanto também de maturidade do ser nas várias perspectivas. Porque se a gente observar a perspectiva de hoje é uma, se observar de 2.000 anos atrás é outra. Lá no tempo das cavernas, no início dos seres humanos, né, que começaram com os primeiros raciocínios, é outra perspectiva. Então, perguntar sobre poliamor, poligamia, sobre monogamia nessas diferentes épocas é diferente. Totalmente diferente. Então, a gente tem que compreender o contexto, né? Até a existência do conceito em si, né? Aí vamos para o conceito. Nas obras básicas de Kardec, a gente não tem um conceito de poliamor. A gente tem de poligamia, de monogamia, né? Então, é bom a gente também ali ver o que significa essas palavras, né? E para a gente entender mais ou menos o que significa o poliamor, a gente fez uma pesquisa, um dicionário, em algumas fontes na internet, do que as pessoas dizem sobre o que é essa relação. Aquelas pessoas que estão, né, na relação, né, que vivenciam essa relação. Então a gente foi buscar relatos. E a gente viu que há uma diferença entre poligamia e poliamor. Né? Poligamia é quando você tem uma relação, seja de um homem com várias mulheres ou de uma mulher com vários homens. Mas geralmente acontece o primeiro caso. Né?
em que há uma pessoa central na relação e que geralmente é superior, tem uma superioridade em relação às outras. Uma dominância. Uma dominância. No caso do homem, que tem várias esposas. E muitas vezes essa esposa se casou com ele, não porque gosta dele, mas por uma pressão social, ou familiar, uma questão financeira. Então acontece muito isso. E então não há necessariamente o consenso dessa união. Não há essa equidade de todos estarem iguais nessa relação. E geralmente é um homem, ou seja, gênero masculino, com várias pessoas do gênero feminino, e as pessoas do gênero feminino não podem se relacionar entre elas. Então é para um homem, por exemplo, com uma mulher, com outra mulher, com várias mulheres. Então há uma dominância também nesse sentido, de eu poder me relacionar só com aquelas pessoas e elas entre si não. Já no poliamor, esses 3 pontos se diferem, né? No poliamor, há consenso entre as pessoas que estão envolvidas. Todas elas. Entre todas. Há equidade. Elas não têm nenhuma superioridade uma em relação à outra. Não tem necessariamente essa superioridade. E tem a questão de que não envolve uma limitação de gênero. As pessoas que estão naquele relacionamento, elas podem se relacionar de diversas formas. Então a gente já vê uma diferença, né, entre esses dois conceitos. E um destaque também para a relação romântica, né, que o poliamor ele não exige necessariamente a relação sexual, né? Pode haver um envolvimento romântico apenas entre as outras pessoas, né? Na verdade, isso aí é uma questão ainda que é bem debatida, é uma problematização que existe, mas geralmente é um relacionamento romântico sexual. Quando a gente fala de poliamor, a gente está falando de um relacionamento romântico sexual. Não é um relacionamento entre amigos, né? Que é diferente. A gente pode ter afetividade para com um amigo, mas quando a gente fala de poliamor, é realmente uma perspectiva romântica sexual. Né? Sexual. E aí a gente vai agora tentar refletir sobre quais os melhores caminhos, sem querer dizer se isso é certo ou se é errado. Né? E a gente traz uma pergunta que Kardec fez aos espíritos, no Livro dos Espíritos, a pergunta 701, quando ele pergunta assim: qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme à lei da natureza? Veja que ele não pergunta se é certo ou errado a poligamia. Ele pergunta qual é mais conforme às leis da natureza. E olha que os espíritos respondem: a poligamia é lei humana, cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia, não há afeição real, há apenas sensualidade. Essa resposta dos espíritos é muito importante porque ela traz 2 elementos: a questão da afeição real e da sensualidade. Apesar de a pergunta não falar, Kardec não usar o termo poliamor, mas sim poligamia, como a gente viu é diferente. Na resposta dos espíritos, eles trazem 2 elementos que possibilita a gente refletir sobre qualquer tipo de relação. Há mais afeição ou há mais sensualidade? O que as pessoas naquela relação buscam? Mais sensualidade ou mais afeição? É isso que a gente precisa observar, sem querer dizer assim, olha, fulano está naquela relação, então é errada. Ou então fulano está naquela outra relação, então ele está errado. Ou ele está certo. Né? Porque vejam, a questão de um relacionamento entre 3 pessoas, ou seja, poliamor, um relacionamento romântico sexual, e que as pessoas buscam afetividade. Apesar de que nós todos temos uma carga erótica envolvida no nosso nível de maturidade atual, espiritual, como o Emmanuel nos diz, nós todos temos. Então, vai sempre existir ali uma perspectiva erótica, em graus diferentes. Mas esse relacionamento dessas 3 pessoas, elas buscam a afetividade. E aí você tem, qual o melhor? É essa relação ou uma relação monogâmica, mas em que há ali uma sensualidade extrema, muitas vezes até violência dentro daquele relacionamento, daquela relação, e de desrespeito, né, de abuso. Aí, qual é a melhor relação? É a monogâmica ou a de 3 pessoas? Nessa perspectiva. Aí a gente observa que, na verdade, não é em si a configuração dela,
mas o que as pessoas buscam nela, Naquela né, relação. naquela relação. E, mais uma vez, é importante que a gente observe o contexto de cada um. Culturalmente, né, sócio-histórico, a perspectiva histórica e social daquela pessoa que buscou aquela relação, seja monogâmica ou poliamor, é uma. A de outra pessoa é outra. E a gente traz também as nossas experiências passadas. A Exatamente. gente vai amadurecendo muitas questões, né? Então a gente precisa estar também com esse olhar de compreensão. Quer ver uma questão? A alimentação vegetariana. Emmanuel, André Luiz já tem nos dito que é uma alimentação que a gente precisa buscar. No futuro vai ser realmente a alimentação de todos. E que a gente vai aprender a amar os animais, não matar os animais, né, para satisfazer as nossas questões alimentares. E aí, nem todo mundo é vegetariano hoje, a maioria das pessoas não é. A gente, no entanto, não sai dizendo, você mata animais, né, para comer, você deveria ser vegetariano, vegano. Não é bem assim, né? Então a gente tem que Não há compreender imposições, né? a condição do outro no momento em que ele está, né, evolutivo, socialmente, todos esses contextos, para que a gente possa lidar com as questões de uma forma mais natural. Apesar de que a gente traz a nossa questão religiosa muito forte, das vivências passadas, dessa encarnação também, os nossos preconceitos, né, que a gente precisa se observar mais e tentar ressignificar. E aí, os espíritos também falam sobre isso, né? Joana de Anjos, Emmanuel, sobre a questão da monogamia. Eles não falam também sobre o poliamor, eles não usam essa palavra, mas eles falam sobre a monogamia, e é interessante a gente trazer também essas orientações deles. Né? A Joana fala que surgiu a monogamia como sendo um estágio no qual o sentimento de amor passou a predominar. Olha só que interessante. Então a monogamia em si, ela já traz essa perspectiva. Estou deixando de lado ter várias relações e investindo em uma só e buscando o sentimento do amor, né? Em que ela fala que o amor passa a predominar em detrimento dos impulsos desordenados da libido. E Emmanuel também vai nos dizer, Joana fala no livro Ilumina-te, e já Emmanuel vai falar para a gente no livro Vida e Sexo, que o homem avança de ensinamento a ensinamento para a sua própria instalação na monogamia, reconhecendo a necessidade de segurança e equilíbrio em matéria de amor. E, particularmente, eu acho um desafio você se relacionar com mais de uma pessoa, porque se com uma já é muito difícil, né? Imagine com 3, 4, 5 pessoas no mesmo relacionamento. Então, quem tem a relação do poliamor tem que ter ali uma perspectiva mais de desafio mesmo, de vencer esse desafio, né? De gerenciar essas relações de uma forma mais responsável, né? Para que busque mais esse afeto. A monogamia já facilita mais esse processo. Né? Então, cada um de nós vai buscar observar os melhores caminhos, né, para estabelecer as nossas relações afetivas conjugais. Muito bom. Então, é mais ou menos isso. A gente poderia ficar assim uma tarde falando sobre esse assunto. Poliamor, né? é 2 dias. Poliamor, né? A gente lá na evangelização fica conversando São bastante. Sábados, mas a gente trouxe alguns elementos, né, pra gente refletir. Muitas questões, exatamente. Dá tempo de mais uma perguntinha. Será? Bora? Vamos? Vamos ver aqui, ó. Essa é boa também. O que fazer quando estamos em relacionamentos abusivos? Essa pergunta é boa e infelizmente necessária, né? A gente já falou aqui bastante sobre o que a gente deve buscar no relacionamento, a importância do namoro enquanto esse momento de conhecer o outro. Porém, em muitos momentos a gente se vê, e no nosso contexto sociocultural é mais comum que isso ocorra com mulheres, né? Mas a gente não se engane que isso pode acontecer também com homens, né? Que podem se ver aí em situações de relacionamentos em que há abuso de poder, abuso de excesso de comportamentos nocivos. E retomando, né, a nossa fala inicial, quando a gente trouxe Emmanuel, que falou da questão do respeito, né, do emprego digno, a gente tem que lembrar que a gente só dá para o outro o que a gente tem. Então, o aspecto mais importante que a gente tem que exercitar é o respeito a nós mesmos, né? É muito difícil, quando a gente está no contexto de relacionamento abusivo,
onde muitas vezes essa pessoa que conduz, né, a relação, ela manipula o outro através dos sentimentos, né, de argumentos que tentam manipular esses sentimentos e muitas vezes há também esse contexto em que há todo um processo ali de isolamento dessa pessoa violentada, né? Então ela fica sem uma estrutura de apoio, a quem recorrer, que ajude a ela a refletir sobre a experiência que ela está vivendo naquele relacionamento e efetivamente identificar que ela está no relacionamento abusivo. Às vezes a gente acha que para quem está de fora é muito claro perceber, mas para quem está de dentro é muito difícil. Então a gente precisa ter sinais de alerta, né? Então, assim, como é que eu me sinto quando eu tô com a pessoa com quem eu tô me relacionando? Eu me sinto segura? Eu me sinto em pé de igualdade? Ou eu sinto que eu não posso falar o que eu penso, expressar o que eu sinto, porque o outro vai ter uma mudança abrupta de humor, de comportamento, né? Ao ponto de sentir que a minha segurança física está em jogo. Tudo isso são sinais de alerta. Física ou psicológica, né? Física ou também psicológica, exatamente. Lembrar que existem vários tipos de violência, né? Violência patrimonial, violência psicológica, verbal, né? Às vezes não necessariamente só o outro nos agride fisicamente. Ele pode tomar posse dos nossos bens, né? Ele pode nos ofender com palavras de baixo calão, ele pode nos diminuir, né? Dizendo que a gente não é bonito, que a gente não é inteligente, que a gente não merece ser amado, e tantas outras coisas que vão nos fazendo sentir com pouca condição de reagir, né, de sair daquele relacionamento. E esse é um ponto fundamental, porque a doutrina espírita nos esclarece, né, que nós vivemos num mundo de provas e expiações. E em muitos momentos se sustentou ao longo da história a narrativa de que entendendo esse casamento, esse relacionamento como algo que está ali predestinado, né? A gente tem que ficar naquele relacionamento e aguentar aquela expiação, né? Aguentar aquele sofrimento. Muitas pessoas ainda alimentam essa narrativa. Mas, na realidade, isso não é verdade, né? A gente precisa, e quem nos esclarece a respeito disso é Emmanuel, no capítulo 10 do livro Vida e Sexo, quando ele nos diz assim, que não existem obrigações de cativeiro para ninguém nos fundamentos morais da criação. Um ser não dispõe de regalias para abusar impunemente de outro, sem que a vítima se veja espontaneamente liberta de qualquer compromisso para com o agressor. Então, mais à frente também no capítulo do divórcio, né, Emmanuel diz que o divórcio, pois, baseado em razões justas, é providência humana e claramente compreensível nos processos de evolução pacífica. Então, meus queridos, a diretriz de segurança da doutrina espírita para a gente lidar, né, com relacionamentos abusivos é de que a gente busque, que a gente zele pela nossa segurança, zele pelo respeito a nós mesmos, tenhamos respeito a nós mesmos, né, zelemos pela nossa segurança física e emocional, e que a gente não sustente relacionamentos abusivos, né, que a gente encontre meios aí, e aí a gente realmente vai dispor dos meios legais que a nossa sociedade dispõe, desde a questão de uma denúncia formal, né, até a gente buscar a nossa rede de apoio, para que a gente tenha a condição de sair desse relacionamento. E aí a gente vai passar pelo processo que a gente também citou na pergunta anterior, da questão de como acabar com términos de relacionamentos. A gente vai precisar de um tempo, maturar os sentimentos que a gente experienciou, buscar tirar daquela experiência a lição, mas a gente precisa sim encontrar forças para botar um ponto final nesse abuso, né, e a gente conseguir sair dessa experiência negativa para que a gente possa voltar a exercer o nosso livre-arbítrio, né, e aproveitar a nossa experiência enquanto encarnados aqui na Terra, para continuar aprendendo e evoluindo sempre mais. Tá bom, gente? Então era isso, né? Isso. Essas foram as nossas perguntas de hoje. A gente espera que tenham sido esclarecedoras. E a gente agradece muito, né, a participação e a atenção de todos. Valeu, gente. Voltamos com Marina. Estou aqui mais uma vez. Agora dá para entender o porquê que no começo eu me atrapalhei e queria logo que eles começassem a falar, né? Não queria nem apresentar, só queria trazer aqui as perguntas e respostas, tão ansiosa que eu estava. Mas veja só, eu queria só que vocês esclarecessem uma coisinha. No programa anterior, a gente falou sobre o sexo e sobre a energia sexual.
hoje, acho que na segunda pergunta, você falou, você, Marcos, né, no caso, sobre os laços e consequências advindas do sexo sem afeto, sem a responsabilidade. Aí eu queria que você falasse um pouquinho o que são esses laços energéticos, só para que isso ficasse um pouco mais claro, ou sobre as consequências desse tipo de relação, para a gente deixar isso um pouquinho mais mastigado aqui, para quem está nos ouvindo. Certo, Marina. Então eu vou trazer logo um trechinho aqui, né, da fala de Emmanuel, para até ficar mais claro e Suscitar, na né? fala dele mesmo, né, Uhum. vocês escutarem, né, as palavras de Emmanuel. Ele fala assim, olha pra gente. Toda vez que determinada pessoa convide outra à comunhão sexual, ou aceita de alguém um apelo nesse sentido, em base de afinidade e confiança, estabelece-se entre ambas um circuito de forças, pelo qual a dupla se alimenta psiquicamente de energias espirituais, em regime de reciprocidade. Olha só que interessante. Uhum. Né? Então, é um circuito em que as duas pessoas nutrem uma pela outra aquele sentimento, não só o sentimento do afeto, mas também um sentimento da perspectiva de forças mesmo, de unidades. André Luiz usa um termo bem interessante, unidades psíquicas. Quando a gente usa a nossa mente, a gente age, né, sobre essas unidades psíquicas na perspectiva da matéria do plano espiritual, uma matéria mais sutil, e cria esse fluxo energético entre essa dupla, né, que troca essas energias, em regime de reciprocidade. Um vai doando ao outro. E é uma forma de alimento, ele chama aqui, ó, de alimento a dupla se alimenta psicamente de energias espirituais. Uhum. Então, no processo da relação sexual, cria-se realmente uma conexão mais forte por essa perspectiva. É uma questão física mesmo, só que é uma física não da ciência, material, né, da ciência desse plano material, mas uma ciência que o espiritismo traz para a gente. Então, as consequências, né, da ruptura, por exemplo, desses laços, são de desequilíbrio dessas forças, desse circuito. Ou da iniciação dessa conexão de forma irresponsável, né? A gente pode estar se conectando com uma pessoa que não venha a trazer um aspecto positivo para essa troca fluídica, né? A grosso modo, é como se a gente dissesse que na hora que a gente tem a comunhão sexual, a gente está conectando o nosso corpo espiritual ao do outro. E cria-se ali um fluxo de troca de energias. Isso. Então, se a gente faz isso de forma leviana, com alguém que a gente não conhece, que a gente não sabe, né, o que é que vai vir daquela nutrição... Só pelo desejo também, né? Fixado muito na sensualidade. A gente pode criar ali um problema que talvez a gente não saiba administrar mais à frente. Por isso que Joana, Emmanuel, André Luiz nos traz a importância do carinho, do afeto, do amor. E sem falar nas questões espirituais, né, também. Uhum. De influências espirituais que vêm. Né? E aí a gente precisa de mais tempo para falar sobre isso, mas é algo a gente estar atento também, né? Buscar mais o afeto. Sim, vamos dar umas dicas de leitura para o pessoal. Sexo e Obsessão, né? Sexo e Destino. Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno, de Miranda, por Divaldo. Sexo e Destino, de André Luiz, por Chico, né? Vida e Sexo. É o melhor, né? A leitura basilar ali, né? Que a gente até já citou em outros vídeos também. Mas busquem se interessem para conhecer mais. Mas esses são muito bons. Exatamente. E é isso. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigada, gente. Adorei o esclarecimento. E isso não foi combinado, viu? Vale salientar que a gente não tinha combinado essa última parte. Mas veja só como são as coisas, né? Já estava ali a citação pronta, a espiritualidade já tinha organizado tudo e a gente nem sabia. E então é isso. Eu queria pedir aqui para vocês que, se vocês não viram os vídeos anteriores, corram lá, deem uma olhadinha. Tem muita coisa legal, tem muita matéria interessante e perguntas muito interessantes também para serem ouvidas e pensadas, né? Refletidas. E é isso. Fica com a gente. Até a próxima quinta-feira. Tchau. Valeu, gente.